Agora 8 da manhã e 19 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você nessa companhia especial de todas as manhãs de segunda a sexta. Nosso encontro está marcado de 8h20 até as 10 horas da manhã. Eu e Samara Souza. Muito bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho na Band News Difusora FM nos 93.7 pelo aplicativo Humano, aplicativo Band Rádios. Daqui a pouquinho tem a nossa live pelo Facebook, onde você pode conferir as minhas mechas louras. Refiz ontem, estou mais loura do que nunca. Eu ia falar isso, eu tava esperando aí o ar para comentar. Danielzinho Belíssima. Aqui. Tá, só no corta pra lá, corta pra cá. Eu digo, olha, dá um reflexo aqui melhor nos meus... Quando eu passei mais cedo ali por fora, Samara, eu e o Daniel, a primeira coisa que ele falou foi: Samara, mudou o cabelo. Essa daí. Mudou. Ou então tem âncora nova Tem aí. âncora nova aí no pedaço? É, gente, confira lá na nossa live no Facebook. Band News Manaus está no ar, eu e Arthur Coelho, hoje, terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Nosso WhatsApp, 993-519370, 993-519370. Atualizando o seu noticiário, 3 toneladas de pescado ilegal são apreendidos em uma balsa na Feira da Panaí, na zona sul de Manaus. Parte das espécies encontradas estão no período de defeso, iniciado no dia 15 de novembro, que visa proteger o período reprodutivo. Na ação do Batalhão Ambiental realizada ontem, foram encontrados pirarucu e caparari. O proprietário da embarcação, que não teve o nome divulgado, foi detido e levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Os casos de abuso sexual contra menores, fala Gabriele Moura. Mais de 300 crianças são abusadas sexualmente este ano em Manaus. Os indicadores são da Secretaria de Segurança Pública. Dados do Anuário de Segurança Pública divulgados este ano revelam que 82% das vítimas são meninas e que 54% delas têm até 13 anos de idade. A psicóloga Kate Prado explica que a vítima de abuso sexual sofre traumas que vão desde físicos até psíquicos. Começa a ter pânico, depressão, ideação suicida, não consegue se fixar, se relacionar nem em ambientes profissionais. E 2 detentos do estado do Pará, membros de uma organização criminosa, são transferidos para presídios federais do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. A informação é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. Com a movimentação, sobe para 55 o número de detentos do crime organizado a deixar as penitenciárias estaduais este ano. A região leste da Austrália amanhece hoje coberta por uma nuvem de fumaça causada por incêndios florestais. As informações são das autoridades locais. Em Sydney, a cidade mais populosa do país, os gases provocaram os disparos de detectores de incêndio, levando os bombeiros a ir a diversos prédios. A qualidade do ar na região atingiu um nível perigoso, segundo o Departamento de Meteorologia australiano. Política, com Rosiane Carvalho. 8 da manhã e 22 minutos, informações de política com Rosiane Carvalho, conosco ao telefone. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para os nossos ouvintes também. Rose, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado vai julgar as contas do prefeito Arthur Virgílio Neto de 2018 hoje, é isso? O Tribunal de Contas do Estado vai fazer aquela análise, que é uma análise considerada uma análise técnica, por ser um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. O julgamento mesmo é feito por meio da avaliação dos deputados da Assembleia, né, que aí vão analisar e aprovar ou não as contas. Mas essa opinião dos conselheiros do Tribunal de Contas, ela acaba ditando aí muitos detalhes para a gente ter atenção ao que foi feito e como geriu o prefeito de Manaus em 2018 um orçamento de 4,7 bilhões, né? Distribuído em 25 secretarias. A sessão começa a partir das 10 horas de hoje, né? Vamos acompanhar o que diz aí o Tribunal de Contas por meio do seu entendimento a respeito das contas de 2018 do Arthur Virgílio Neto. O parecer do Ministério Público de Contas a respeito
desse exercício, né, financeiro da Prefeitura Tucana, foi assinado pelo Procurador de Contas Carlos Alberto de Almeida, que é o pai do vice-governador, Carlos Almeida Filho. Tentar entrar em contato com ele agora pela manhã, o telefone está desligado, né? A assessoria de comunicação do Tribunal de Contas do Estado não tem aí informações a respeito de qual o parecer que o Ministério Público de Contas já deu em relação a essas contas que vão ser julgadas agora a partir das 10 horas. E devem aí participar dessa sessão especial os conselheiros Júlio Pinheiro, de acordo aqui com o Tribunal de Contas, né? Érico Desterro, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior, Mário de Mello, além dos auditores Mário Filho, Luiz Henrique Mendes e Alípio Filho. Essa sessão especial vai ser conduzida aí pela conselheira presidente Yara Lins dos Santos. Agora, Rose, ontem a gente falou aqui sobre a questão do Dermilson Chagas, né, que inclusive ele comentou a entrada no eleitorado dele, do vice-governador e de deputados da base aliada, foi isso? Olha, ele respondeu aí de uma forma bem dura, né, em relação a essas imagens, né, essas repercussões que a gente viu nas redes sociais, da reunião que o vice-governador Carlos Almeida fez com pescadores em Itacoatiara no final de semana. E a gente já falou aqui para os ouvintes que o Dermilson Chagas tem nas duas últimas eleições dele, né, que ele se elegeu deputado estadual, um eleitorado, um trabalho ali na sua base eleitoral com os pescadores e pescadoras do Amazonas. Sim. Né? E essa visita e reunião com os pescadores de Itacoatiara, ela ocorreu após alguns desentendimentos, digamos assim, públicos, né, entre esse grupo político, né, que é liderado pelo Carlos Almeida dentro do governo, e o Dermilson Chagas. A gente tratou aqui do episódio em que o PP constrangeu o Dermilson, ameaçou discussão em função da oposição que ele faz na Assembleia ao governo Wilson, né? E que nos bastidores o próprio Dermilson fala a esse respeito, considera que isso é uma ação, né? Uma pressão que o governo fez no PP em função dos posicionamentos dele, além de troca de farpas, né? De declarações aí entre os dois. Ontem o Dermilson falou comigo por telefone, deputado Dermilson, e ele colocou as seguintes palavras: ele disse que nada adianta eles entrarem lá no eleitorado dele, ficar atrás de seduzir o eleitorado dele e oferecer algumas coisas mais imediatas aos pescadores, se eles não taparem buraco nas estradas, nos ramais, né, na própria cidade de Itacoatiara, não providenciarem um transporte escolar de qualidade, não oferecerem a dinâmica e a gestão que a saúde do Amazonas precisa, para que as pessoas ali possam ser atendidas de uma maneira respeitosa, né? A população seja tratada de uma maneira respeitosa nos hospitais, né? Ele criticou o orçamento que ainda vai ser avaliado pela Assembleia, né, da Secretaria de Produção Rural, que perdeu bastante, isso atinge diretamente os pescadores, né? E que nesse ano não realizou nada, apenas entregou implementos agrícolas que são do governo amazonino Mendes, segundo o Dermilson Chagas. Ele faz uma série de outras críticas, né? Mas ele, em suma, diz que o governo, para convencer eleitoralmente determinados setores, né, da população, precisa, para além de perseguir os seus opositores, mas apresentar algum trabalho que dê diferença na vida das pessoas, né, que mostre a marca do governo. Essa é a opinião do Dermilson, opinião parecida realmente com algumas outras que a gente já ouve nos bastidores também. Rose, ontem você e a âncora Thaís Gama entrevistaram os líderes indígenas Clarice Tucano, Iura Marubo e Turi Saterê para falar sobre a situação dos povos indígenas na Amazônia após recentes ataques em aldeias. A gente tem aqui um trecho do resumo do Exclusiva de ontem. Antes de a gente entrar no outro assunto, só para lembrar, para registrar para os nossos ouvintes, eu tentei ouvir o vice-governador a respeito da saída dele lá a Itacoatiara e não obtive resposta, tá? Só para registrar aqui para os nossos ouvintes, a gente sempre, evidentemente, garantindo que todos os lados possam ouvir e que os nossos ouvintes, né, a população esteja sempre com a informação
na ponta da lança do que está acontecendo. Né? Com certeza. A gente tem aqui um trecho do exclusivo, a gente vai acompanhar agora. Turista Teré, e a gente está tratando sobre o Amazonas, né? O senhor ajudou a organizar na semana passada a marcha indígena. Qual é a compreensão, né, a conclusão do resultado das 3 marchas? A quinta marcha ela traz um monte de reivindicações que não foram atendidas na primeira e na segunda marcha desse ano, né? Esse ano foi feito 3 marchas, a quinta marcha foi a última desse ano, e o governo do estado pouco dialoga com as organizações indígenas aqui do estado do Amazonas, entendendo que os 66 povos que estão aqui no estado do Amazonas hoje se encontram em uma política pública de estado. Então essa marcha ela traz a fim de conversar com o governo e o governo pouco ouve essa liderança, né? E a gente deixou bem claro nessa última marcha que ano que vem, se não tiver diálogo até ano que vem, a gente vai ser mais radical, a gente vai acampar, a gente vai trazer para a visibilidade mesmo esse povo, né? Inclusive a gente colocou como estratégia a própria Leã para tentar conversar com os próprios deputados também diretamente e surgir o efeito para o governador, né? A gente está agora aqui com a presença já da Clarice Tucano, que é uma das representações da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, residentes em Manaus. E me parece que você tinha um contato com Humberto Tuiuca, que foi assassinado, me parece, na semana passada, uma das lideranças indígenas também aqui em Manaus, né? Vocês têm informações a respeito do contexto do assassinato dessa liderança? O caso do Humberto é um caso de falta de políticas públicas em relação de segurança pública. O Humberto, ele é do povo Tuiuca, né? Ele foi uma das pessoas voluntárias. Ele descobriu ser militante nos movimentos sociais, inclusive em questões indígenas. Então, esse contexto que foi, a gente resume uma forma brutal que ele foi espancado espancado por alguns grupos, né? E quem sofre tudo isso, com a perca do esposo como ele era, é a mulher indígena. Então, para nós mulheres indígenas, é tão forte, né? De ela, por ser indígena também, para nós, de uma parte, é um fortalecimento de estar na luta. Nós, mulheres indígenas, estamos na luta em defesa dos nossos direitos, né? Principalmente os direitos de mulher. A quantidade de invasões, onde que vivem os indígenas aqui em Manaus, né? Estão concentrados em invasões? Existem invasões só de grupos indígenas? O índio em Manaus, no estado do Amazonas, ele fica condicionado a invasões. É fato, é notório isso. Porque não há uma política de estado de governo para questões habitacionais para os povos indígenas. O que resta para os povos indígenas é simplesmente as invasões, aonde ficam à mercê da própria sorte, à mercê de traficantes, à mercê de organizações criminosas, no qual usam os povos indígenas para se manter e propagar nesses lugares. Isso é um problema muito sério. Sabemos que tem pessoas e coordenadores muito sérios que querem buscar uma moradia para as pessoas, mas viver nessa simbiose entre o bem e o mal e o índio condicionado nesse meio é um problema muito sério, o que acarretou durante esse ano 5 indígenas mortos e uma mulher que foi encontrada morta, que são lideranças de comunidades onde há invasão. Então é necessário modificar esse pensamento das autoridades do governo para que mude esse cenário. Tá aí, Rose, um trecho do exclusivo, né? Ainda quem quiser acompanhar na íntegra pode acessar o Facebook da Band News Difusora e conferir todo o programa que foi ao ar ontem, 4 da tarde. Essa pauta indígena também repercute no meio político, né, Rose? Deveria, né? Deveria, não sei se repercute tanto, mas assim, repercute no sentido de tornar uma pauta e os políticos abraçarem e conversarem a esse respeito. Por exemplo, a Assembleia Legislativa está em discussão o orçamento, né? Fechou ali na semana passada o prazo para emendas, né? Continua em tramitação, deve ter votação agora no dia 19. E uma das reclamações aí do Yura Marubo, em relação a essa falta de políticas públicas, né, para a população indígena do Amazonas, o estado que concentra a maior população indígena do país, eles falam em nome de 56 etnias, né, que tiveram representadas também na 5ª Marcha Indígena na semana passada.
Então, assim, o orçamento que havia, eles consideram que era uma vitória, né? 65 milhões para políticas públicas que seriam aplicadas esse ano, o primeiro ano do governo Wilson Lima, foi alterado no meio do percurso, né? Ele fala que esse orçamento foi direcionado às outras pastas, não há uma comprovação, eles entraram com questionamentos no Tribunal de Contas, no Ministério Público, nessa fragmentação desse recurso que era para ser da população indígena, como é que as outras secretarias aplicaram, né? Ele faz uma série de questionamentos aí. E também a questão da violência, né? A violência que causa aí, tem uma série de frentes, né? Mas a violência que termina com a morte, né? E o IURA destaca 5 mortes, né? Esse ano em Manaus, de indígenas, a última, mais recente, Humberto Tuiuca, né? Lá no Coroado. E a não repercussão disso, né? Assim, as pessoas registram mais um caso, mas você vê que não tem a mesma cobertura, não tem a mesma atenção pelas os vários protagonistas, né, que acabam se interessando por assunto, a mídia, o meio político, as entidades, infelizmente não tem essa mesma atenção que outros casos aí. Então, acho que há uma série de relatos importantes que a gente precisa prestar atenção e a gente precisa também voltar, né, a pautar, a estar nesse assunto. Eu queria só terminar a coluna, Arthur. Inclusive, ele destacando que há muitas cobranças ao governo Wilson Lima, ao governo Bolsonaro, né, e o governador está participando da COP25, né, em Madrid. Tratando ali de trazer, destacar, né, que haverá uma reunião no ano que vem com governadores, né, da Amazônia, pelo menos 38 governadores de estados e províncias, né, de países que possuem área florestal, que pode ocorrer ano que vem, aqui em maio do ano que vem. Sim. E falando da importância de olhar os povos da floresta. E a Clarice, né, e o IURA falam justamente no ponto contrário, que eles não são ouvidos, que não são considerados, que é uma política que impõe invisibilidade, que usam, às vezes, indígenas como moeda de troca, né, que não são incluídos aí. Vai pedir dinheiro para o Amazonas e, no entanto, tira 65 milhões que estavam colocados aqui para o orçamento, né? Tem esse dado aí. Sobre a questão da violência, Arthur, eu queria só relembrar uma fala do ministro Gilmar Mendes, no julgamento que o STF fez sobre a prisão em segunda instância. Um trecho do voto dele foi bem interessante, né? Quando ele falava da repercussão de alguns casos, enfim, ele citou que foi entrevistado por um jornalista, e o jornalista perguntou dele, mas por que eu não sei desse dado? Aí disse, olha, porque os jornalistas não se interessam por pobres, né? Vocês se interessam por pessoas ricas, né? E essa frase dele, a gente pode ser vista, não só para jornalistas, mas para outras entidades também, sobre a questão da violência. Você vê diariamente na mídia, nas entidades, enfim, todo mundo debatendo uma morte que aconteceu na Ponta Negra, um assassinato que aconteceu no Porão do Alemão, e não que isso não deva ser repercutido, mas ele é repercutido com uma quantidade muito maior de manchetes e matérias que casos envolvendo, por exemplo, uma morte de um indígena, né, por espancamento no Coroado, né, 17 assassinatos que precisam ser explicados, né, no Crespo, ainda que tenham um contexto, né, da Secretaria, mas igualmente precisam ser explicados. Então, falar a esse respeito gera até uma fragilidade para a gente de ataque, né, das pessoas, enfim. Rose, obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você. Toma aí um xarope, um limãozinho para essa voz ficar boa para amanhã. Nas redes sociais, como é que nos encontramos? Rosiane Carvalho AM, o Instagram, Rosiane Carvalho tudo junto no Facebook, o blog Rosiane Carvalho, rosiane.blog.br, que na medida do possível e das informações que vão chegando importantes, eu registro lá no blog. Perfeito. Obrigado, Rose. Obrigada também. Agora são 8h38. Esta semana, a Câmara dos Deputados vota novas regras de saneamento para os municípios do país. A gente segue para Brasília com João Pedro Melo. A Câmara dos Deputados pode votar ao longo da semana o texto que cria novas regras para a prestação de serviços de saneamento pelos municípios. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que foi fechado um acordo com os governadores, o que deve garantir uma votação tranquila para a proposta.
Basicamente fechamos um acordo com os governadores. Acredito que agora a gente terá uma votação mais rápida, mais simples. O principal do projeto está garantido. Os governadores sabem que sem uma regra, um marco novo, nem a abertura do capital eles vão conseguir fazer. Então acho que esse acordo, que vai garantir a votação com o apoio de todos os governadores. O novo marco do saneamento básico vai permitir que empresas privadas concorram com as públicas por meio de licitações na prestação do fornecimento de água e tratamento de esgoto. Mas, diante do projeto, a oposição teme que o consumidor fique prejudicado com o aumento de preços das tarifas e que cidades fiquem desassistidas com um novo modelo proposto. O deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, destaca que até os parlamentares da base governista estão resistentes a esse texto. Ou é um texto que desiste da extinção das empresas estaduais, dos contratos de programa, ou é muito difícil aproximar as posições polares. Eu estou do lado da defesa do saneamento como um direito e não como uma mercadoria. A água é direito, não é mercadoria. Antes de votar o tema, os parlamentares devem analisar outro projeto que garante um aumento de 1% nos repasses de tributos da União para os municípios brasileiros. Essa mudança está em uma proposta de emenda à Constituição que veio do Senado Federal e que muda os repasses do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Atualmente, no caso dos municípios, de 49% da arrecadação total, 22,5 pontos ficam com as cidades. Com o novo texto, o valor passaria para 23,5 pontos, o que consequentemente aumenta o repasse global de 49% para 50% da arrecadação. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. 8h42, 8h42 na capital amazonense, faltando 18 minutinhos para as 9 horas da manhã. Muito bom dia para você que acompanha a Band News Difusora FM, Band News Manaus no ar, com as principais informações desta terça-feira para você. Quase 3 mil litros de diesel marítimo são apreendidos no município de Maués, no interior do Amazonas. O combustível estava armazenado em galões que foram encontrados em 2 embarcações na orla do município. Um homem que assumiu ser proprietário de parte do carregamento e que não teve a identidade divulgada foi encaminhado para uma delegacia de polícia. E no Amazonas, o Produto Interno Bruto, o PIB, cresce em 6,6%. Fala Alex Ferreira. O Produto Interno Bruto do Amazonas registra mais de 26 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, um crescimento nominal de 6,06% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Descontada a inflação pelo índice de preço ao consumidor amplo, o aumento real foi de 3,7%. A alta foi de 2,58% em relação ao segundo trimestre deste ano, quando o PIB apurado foi de mais de 25 bilhões de reais. E é reforçado o sistema de segurança no estado do Maranhão após mortes de indígenas. Fala Maurício Max. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, decide enviar a Força Nacional para o Maranhão a fim de evitar novos ataques aos índios Guajajara. No último sábado, indígenas da etnia foram atacados e atingidos por vários disparos de arma de fogo na BR-226, no município de Genipapo das Vieiras, no Maranhão. 2 morreram. O Conselho Indigenista Missionário responsabiliza o governo federal pelas mortes. Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje o abono natalino, equivalente ao 13º do benefício. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 13 milhões de famílias estão sendo atendidas com o abono. O benefício extra será pago com o mesmo cartão e nas mesmas datas. Band News.
Tempo quente, apesar do sol estar escondido entre nuvens nesta manhã de terça-feira em algumas regiões da capital. 26 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 28 graus e umidade relativa do ar alta em 94%. Segundo a Climatempo, a previsão para esta terça-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã. Estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite, principalmente em áreas isoladas. 90% de chances de 15 milímetros para esta terça-feira, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 32 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Retenção de meio quilômetro no sentido centro da cidade pela Avenida Brasil, na altura do bairro Santo Antônio. Atenção, você condutor, na altura do Santo Antônio, sentido centro. Uma ocorrência de trânsito, a gente não sabe ainda do que se trata, mas tem gerado meio quilômetro de retenção. Um pouco antes, na altura da Feira da Compensa, tem movimentação intensa na saída da Avenida Oscar Borel, pegando a área da Avenida Brasil. O trânsito é complicado por ali, é bom você, condutor, evitar. Ainda na zona oeste, a Avenida Laguna apresenta alguns pontos de retenção na entrada da Rua da Independência e trechos da Avenida Laguna, principalmente para quem sai da Coronel Teixeira e segue em direção ao Lírio do Vale e ao bairro Nova Esperança. E atenção, condutor, na zona norte da capital amazonense, tem uma ocorrência de trânsito prejudicando e muito a Avenida Max Teixeira, mais conhecida como Estrada da Cidade Nova. Essa ocorrência é mapeada nas proximidades do residencial Osias Monteiro. Então, muita atenção, condutor, nesta área da cidade de Manaus. O trânsito está com forte retenção. Quem está no sentido centro-bairro. Centro-bairro com trânsito congestionado. Para piorar a situação, já tem a situação das obras na rotatória ali do Manoa, né? Para dar entrada no Manoa. Para piorar a situação, agora essa ocorrência de trânsito, possivelmente um acidente que deixa o trânsito parado neste momento, sentido centro-bairro da Max Teixeira, na zona norte da capital. E tem informação do Instituto Municipal de Trânsito, tem via liberada. Tinha um ônibus do transporte coletivo em pane mecânica na Avenida Floriano Peixoto, na área central de Manaus, oposto a uma loja de eletroeletrônicos. O socorro da empresa foi acionado. Neste momento, o agente de trânsito informando que a via foi liberada. Tem via liberada também ainda aqui na área central de Manaus, na Avenida Epaminondas. Tinha um ônibus em pane mecânica ocupando a faixa central desse corredor viário, né, que é um importante corredor do transporte coletivo. Por horas esse ônibus ficou parado, mas a via já foi liberada e a gente já tem a confirmação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. 8h47, a Zona Franca de Manaus terá dia decisivo no Senado. A reportagem é de Cindy Lopes. As comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia do Senado devem votar nesta terça-feira o projeto de lei que estabelece um novo modelo de incentivos fiscais para empresas de tecnologia da informação e comunicação e investimentos em pesquisa e desenvolvimento desse setor. O PL acaba com a isenção de tributos e cria um valor de crédito com base no total que a empresa investir a cada trimestre. O novo incentivo será válido até dezembro de 2029. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CIEAM, Wilson Pérez, afirma que a medida prejudica diretamente a Zona Franca de Manaus e, consequentemente, impacta na geração de empregos. Você tira praticamente a obrigação de produzir o produto no mercado brasileiro. Você pode comprar a placa montada, você coloca só o processador e isso vai trazer um impacto grande na geração de emprego e tira boa parte da competitividade que hoje nós temos. Segundo a agência Senado, a medida atinge fabricantes e desenvolvedores de componentes eletrônicos, equipamentos e máquinas, programas para computadores e serviços técnicos especializados. O colunista de economia da Band News, Difusora FM, Marcos Evangelista, adianta que qualquer mudança que atinja as vantagens tributárias
áreas do modelo Zona Franca de Manaus é sinônimo de perigo para as fábricas instaladas aqui. No momento que diminui essa vantagem, ela não tem por que estar funcionando aqui no Polo Industrial de Manaus, principalmente esse segmento aí de informática. Então, precisamos ver o que vai ser aprovado e como que será aprovado e quais as medidas que vão impactar nas VTRs das fábricas que aqui já funcionam. Um dos autores da proposta, deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, defende que o projeto seja aprovado com urgência por se tratar também de uma questão de sobrevivência para a indústria brasileira. Nós construímos uma ideia de projeto de lei que vai substituir o projeto da informática, da lei da informática, e que nós vamos fazer todos os esforços possíveis para que esse projeto passe e que a gente consiga salvar os empregos, fortalecer a nossa indústria. Em janeiro deste ano, a Organização Mundial do Comércio, OMC, decidiu que o Brasil não pode dar incentivos fiscais por meio de tributos que, ao mesmo tempo, são integralmente cobrados de concorrentes importados. Foi determinada a extinção ou substituição da lei de informática até dezembro deste ano. A decisão final da OMC, de dezembro do ano passado, permitiu a continuidade dos incentivos até 2019 e, a partir de 2020, não poderão mais ser concedidos. 8h50. Temos aqui a participação do nosso ouvinte com a mensagem de voz, é o Eduardo, falando do Tarumã, na zona oeste de Manaus, mas ele chama a atenção da pavimentação e da falta de sinalização na estrada do aeroporto, que é a Avenida Santos Dumont. Ele gravou um áudio falando sobre esta situação para a gente. Bom dia a todos, eu sou o Eduardo, daqui do bairro Tarumã, para registrar aí esse problema que é de longa data, no acesso aqui a essa via do aeroporto, quando se vem da Torquato Tapajós, sentido centro-bairro, quando você vai pegar o acesso, ou chegando próximo ao acesso à Avenida Santos Dumont, em direção ao aeroporto, passa de 3 faixas para 2, e não há nenhuma sinalização. É um local que ocorre acidente o tempo todo, porque os carros vão seguindo na faixa e do nada a faixa de 2 passa para 1 e fica a faixa lateral e sem nenhuma sinalização. Então, assim, vergonhoso, pessoas aí que vêm de fora, carro alugado, não conhecem bem aquilo ali, ou sem sinalização, pior ainda. E esse é o retrato da nossa cidade, bem abandonada ainda. Obrigada, Eduardo, pela sua participação. A gente vai enviar também hoje o pessoal reclamando, hein? De trânsito, de pavimentação ou de falta dela. Lembrando que a Avenida Santos Dumont, mais conhecida como Estrada do Aeroporto, recentemente recebeu uma nova pavimentação. Exato. Possivelmente vai receber uma nova sinalização e, por consequência, já colocar aí essa sinalização melhorada na Estrada do Aeroporto. Inclusive, teve um ouvinte que mandou, não sei se foi essa semana ou na semana passada, dizendo que de fato foi recapeada e que ele vai observar se vai ter algum tipo de problema na via para testar essa qualidade do asfalto, né? É importante que os nossos ouvintes estão atentos a tudo que está acontecendo, todas as obras do estado, do município, e que se de fato vão dar um prosseguimento bom, né? É assim que a gente espera. E a gente aguarda também essa questão da sinalização, vamos encaminhar essa mensagem do nosso ouvinte. Muito obrigado pela participação. Tem aqui também a participação, o bom dia do Jonas Conrado, dando bom dia aqui pra gente. Seu Felício também dando bom dia. Aliás, seu Felício está colocando aqui na mensagem: Samara, faça tudo para ser diferente enquanto você não entrar no portal. Bom dia, obrigada, seu Felício. Vou fazer de um tudo. Cabelo branco já está chegando e mulher não fica velha, mulher fica loura, né? Então já estou passando para essa etapa agora, né? Fazendo as luzes, refazendo as luzes. Natal está chegando, Ano Novo, né? E a gente vai dando uma melhorada. E seu Felício é ótimo. Vá fazendo tudo antes de entrar no portal. Eu tenho uns 2 pelinhos de barba branca. Oh, gente. Mas para homem é sempre um charme. Vai entender. Mulher não, mulher fica velha. A Inês de Castro, que tem a coluna Dentro do Espelho, já falou até a respeito disso. Hoje as mulheres estão se assumindo mais, estão assumindo realmente o branco, né? A cabeça branca. Tem para algumas mulheres que fica linda, mas eu ainda não consigo assumir essa parte de branco, amiga. Então o louro vai assumindo por enquanto. Mas fica bonito, ficou ótimo. Valeu, Arthur. 8h53.
A gente muda aqui de assunto para falar do crescimento no número de abuso sexual contra menores de idade aqui na capital amazonense. A gente tem uma reportagem com a Gabriele Moura. De janeiro a outubro deste ano, 313 crianças com idade entre 0 a 11 anos sofreram abuso sexual em Manaus. Os dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que, no ano passado, foram 320 registros. A titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e ao Adolescente, Joyce Coelho, relata que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa e que é o papel dos pais proteger os filhos. A importância dos pais ou do cuidador, porque são alterações sutis e na medida que vai passando isso se intensifica. Então é sempre importantíssimo que os pais, o cuidador, possa falar o quanto a criança pode confiar. Já o número de estupro de menores entre 12 a 17 anos até outubro chegou a 257, segundo a SSP. Dados do Anuário de Segurança Pública divulgados este ano revelam que 82% das vítimas são meninas e que 54% delas têm até 13 anos de idade. A psicóloga Kate Prado explica que a vítima de abuso sexual sofre traumas que vão desde físicos até psíquicos. São vários sintomas. Por exemplo, a criança fica chorosa, medrosa. Primeiro que a criança que sofre começa a ter pânico, depressão, ideação suicida, não consegue se fixar, se relacionar nem em ambientes profissionais. Qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal com menores de idade é considerado crime no Código Penal. A detenção é de 8 a 15 anos de prisão. Triste como as crianças são vítimas, né, dessa violência que só cresce no nosso estado e em todo o país. Meninas principalmente. E principalmente dentro de casa são as maiores ocorrências, né? Meninas vítimas de estupro do próprio pai, né? Do padrasto, de um tio, de um sobrinho, de um primo. E as meninas ficam aí e caem no esquecimento quando dizem que isso acontece e a mãe não acredita, a família não acredita. Aí ela vai sofrendo, né? Esse preconceito, ela vai, né, sofrendo isso para a vida. Em algum momento a pessoa, a mulher, vai botar para fora isso. Exato. E de uma forma violenta. Triste isso. E a gente fala aqui da importância de denunciar, né? De você não se calar, de você falar para uma pessoa de confiança daquilo que está acontecendo. E se essa pessoa na qual você confessou esse crime, porque é um crime, e essa pessoa não fez, né, não tomou nenhuma atitude, você pode recorrer, né, a uma delegacia próxima, a uma viatura, né, e relatar essa situação para que mude esse fato, mude esses números que a gente vem trazendo aqui, um número infelizmente negativo do aumento no número de pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual e principalmente quando se trata de crianças, o que é muito mais grave. Então não se cale, denuncie e faça essa diferença, né? Não na sua vida, mas também na vida de outras pessoas que estão próximas de você, porque você pode ser uma vítima, essa pessoa pode ter feito outras vítimas também. É triste, mas é verdade. Às vezes quem está em casa não faz só, quando tem várias mulheres, meninas, né? Não acontece só com uma, né? Exato. Acontece com várias. Triste. Ai, nossa. 8h57, outro drama no nosso estado, na região norte do país, morte de indígenas no Amazonas e também no Maranhão repercutem e o governo federal anuncia medidas sobre este caso. A reportagem é de Maurício Max. O estado do Maranhão deve receber o contingente da Força Nacional de Segurança Pública após a repercussão da morte de 2 indígenas Guajajara. A medida anunciada na internet pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se estende pelo prazo de 90 dias na região. A Polícia Federal também investigou o caso ocorrido no último sábado, quando um grupo de lideranças indígenas Guajajara foi alvo de um ataque por vários disparos de arma de fogo na BR-226. A via fica entre as aldeias Boa Vista e Albetel. O Conselho Indigenista Missionário divulgou uma carta de repúdio sobre o caso e também citou a morte do indígena Tuiuca, Humberto Peixoto, no Amazonas. Ele morreu também no sábado, vítima de espancamento de um grupo ainda não identificado. O secretário executivo do CIMI, Antônio Eduardo Oliveira, afirma que casos de violência contra índios estão se espalhando pelo Brasil. Nós estamos sabendo de várias ameaças que têm acontecido nos territórios indígenas no Brasil. E, diante da
concretização dessas ameaças, a gente tem colocado para as comunidades indígenas a necessidade delas se reunir, refletir e ver formas até de se proteger. Uma das lideranças indígenas no Amazonas, Clarice Tucano, afirma que espera justiça nos dois casos. Eu acredito essa violência que vem sempre está morrendo as nossas lideranças, tem que fazer justiça. A gente acredita muito na justiça, mas a gente acredita que eles vão viver entre nós e vai fortalecer a nossa luta todo dia. No Amazonas, 4 indígenas foram mortos por espancamento este ano, segundo o Conselho Indigenista Missionário. Com 2 homicídios, o Maranhão chega à 3ª morte de liderança indígena entre novembro e dezembro. A primeira ocorreu na terra Araribóia, no município maranhense de Bom Jesus das Selvas, no dia 2 do mês passado. O nativo Paulo Paulino Guajajara foi assassinado em uma emboscada. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, qual deve ser o primeiro passo em um processo de eliminação das dívidas pessoais? O primeiro passo mesmo, não diria nenhum, o passo 0, Felipe Bueno, é o seguinte: sacar, botar na sua cuca que a dívida sempre vai exigir sacrifícios, seja do lado do seu patrimônio, seja do lado dos seus gastos. Peraí que isso é importante para a sua prosperidade, deixa eu repetir aqui para você: quitar dívidas sempre exigirá sacrifícios. Seja do lado do seu patrimônio, seja do lado dos seus gastos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você fez uma dívida, cidadã, vai ter que pagar, não tem jeito. Vai ter que pagar. E como é que você paga uma dívida? Ou você vai cobrir essa dívida resgatando alguma aplicação financeira que você tenha, vendendo algum bem que você tenha, algum bem imóvel, algum bem móvel que você tenha, ou você vai fazer isso. E aí você está sacrificando o seu patrimônio, ok? Pode valer a pena, porque uma vez que você botou uma pedra em cima de uma dívida, os juros pararam de rolar. Então, às vezes, a gente tem que perder mesmo os anéis para conseguir ficar com os dedos, porque tem dívida aí que leva dedo, leva a mão, leva o braço, leva tudo, leva a gente junto. Então, pode ser que seja uma estratégia. Você vai querer matar uma dívida de uma vez, você vai ter que sacrificar o seu patrimônio. E se você quiser matar uma dívida aos poucos, antes que ela mate você, você vai ter que sacrificar os seus gastos. Aquela grana que você está botando nas suas dívidas todos os meses, aquilo poderia ser gastos que impactariam a sua qualidade de vida, gastos que gerariam para você coisas boas, coisas positivas, lazer, prazer na sua vida. Então é bom a gente sacar isso, que toda vez que a gente está fazendo uma dívida, a gente está fazendo um mal financeiro para si próprio. Esse mal vai trazer sacrifícios ou do nosso patrimônio ou dos gastos que a gente poderia ter com coisas boas e não vamos ter. Isso eu digo para alertar, para não fazer nenhuma dívida levianamente. Para fazer uma dívida, ela tem que ser feita de forma muito prudente, porque senão tudo que ela vai fazer é roubar de você prosperidade pela raiz. Ela vai te roubar prosperidade radical da sua vida financeira, cuja fórmula, você sabe, nós temos aqui, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos prosperar e vamos partilhar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Você ouve Band News Manaus. 9h02 na capital amazonense. Muito obrigado você que acompanha a programação da Band News Difusora FM nesta manhã. Deixa eu ver quanto é que está aqui a temperatura. 26 graus, sensação térmica de 28. Hoje a previsão, de acordo com a Climatempo, é de 15 milímetros de chuva ao longo do dia.
É preso um empresário suspeito de encomendar roubos de carros luxuosos nos estados de Roraima e Minas Gerais e trazer para Manaus. Segundo a polícia, Roberto Carlos Costa Bignami realizava a adulteração e clonagem dos veículos. O homem irá responder pelos crimes de receptação, associação criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informação. Restaurantes e bares do centro de Manaus desobedecem à lei do lixo. Fala Tawane Costa. Desobedecendo a lei, estabelecimentos do Centro Comercial de Manaus continuam deixando de realizar a limpeza das vias após eventos e festas. A situação é comum principalmente no final de semana. A norma que prevê multa vale para os resíduos descartados, inclusive do lado de fora dos estabelecimentos. A prática ilegal é cometida por bares, restaurantes e lojas comerciais. Informações ao vivo direto da redação com Guilherme Guedes. Um homem que transportava pepitas de ouro na BR-174, no município de Boa Vista, em Roraima, é preso com quase 8 gramas de ouro embaladas no interior do carro. A informação é da Polícia Rodoviária Federal. Foram encontrados também no veículo 2 aparelhos de GPS, balança de precisão, diversos cartões de banco e quase R$1.000 em espécie. O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Boa Vista com o veículo e os bens encontrados. Destaque agora de Brasília com João Pedro Melo. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostra que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tem apoio popular maior que o do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em outra parte do levantamento, Paulo Guedes, da Economia, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, são os outros 2 ministros mais conhecidos pelos brasileiros. No material, ela é avaliada de forma positiva por 43% dos entrevistados, enquanto Guedes por 39%. Agora 9h05, uma pesquisa revela que a popularidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro, segue em alta. As informações com João Pedro Melo. O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ficou consolidado no posto de ministro mais bem avaliado no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostra que o titular da pasta da Justiça e Segurança Pública tem apoio popular maior que o do próprio presidente da República. O âncora da Band News FM, Eduardo Oineg, aponta que é precipitado colocar Moro e Bolsonaro em um mesmo patamar, como faz o levantamento. É o mesmo que comparar o desempenho de uma motocicleta com o desempenho de um carro. Por quê? Porque são coisas completamente diferentes. Ele é um ministro, ele não teve confronto. O confronto dele era contra os bandidos, contra os vilões, contra os homens maus, contra a corrupção, né? E o Bolsonaro tem uma vida política. Então ele além de eleger entre os inimigos os mesmos personagens que o Moro elegeu como inimigos, ele tem os caras que pensam ao contrário dele. Em outra parte da pesquisa, Paulo Guedes, da Economia, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, são os outros 2 ministros mais conhecidos pelos brasileiros. No material, ela é avaliada de forma positiva por 43% dos entrevistados, enquanto Guedes por 39%. Para o âncora da Band News FM, Reinaldo Azevedo, em comparação, o desempenho de Jair Bolsonaro está abaixo do de outros presidentes. O problema é que quando você compara com outros presidentes, o desempenho do Jair Bolsonaro continua a ser o pior. No primeiro ano de governo, Fernando Collor tinha 34% de ruim e péssimo. O Bolsonaro tem 36%. Está na margem de erro, mas muito provavelmente o do Bolsonaro é maior. O FHC e o Lula, nos respectivos primeiros mandatos, no primeiro ano dos respectivos primeiros mandatos, tinham apenas 15% de ruim e péssimo. E no caso da Dilma, o Bolsonaro tem 6 vezes o que a Dilma tinha. A Dilma tinha de ruim e péssimo só 6%. Em um evento na capital federal, o ministro Sérgio Moro voltou a defender como imprescindível a prisão em segunda instância. Ele defendeu a execução por emenda constitucional ou por projetos de lei e que essa decisão cabe de fato ao Congresso Nacional e também aos parlamentares. 9h07, a gente está tentando aqui a nossa coluna do Pensa Manaus Segurança. A telefonia, como sempre, não permite, mas a gente é insistente. Nós vamos tentar falar novamente com o nosso colunista de todas as terças-feiras, Mauro Espósito, para tratar sobre um assunto, claro, relacionado à segurança pública. Enquanto isso, parceria pretende acelerar investigações de crimes no estado do Amazonas.
As informações com Ricardo Chaves. Uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Federal deve agilizar as investigações policiais contra o crime no Amazonas. O acordo prevê a troca de acesso a sistemas da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública. Segundo o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, o acordo irá auxiliar no encontro de desaparecidos e na identificação de quem tenta burlar a lei. De fato, há um problema muito grande com relação à identificação e essa cooperação permite com que nós possamos identificar tanto desaparecidos, o que não é só de natureza criminal, mas também é social, quanto facilita também a identificação daqueles que buscam escamotear a atuação da própria polícia, fazendo com que haja uma concentração de diversas identidades, porque existe muitas vezes o caso daquelas pessoas que tiram diversas identidades ou identidades falsas para que não possam ser identificadas. Para Alexandre Saraiva, superintendente da Polícia Federal no Amazonas, a parceria é importante para combater organizações criminosas. Também organizações criminosas ligadas ao crime ambiental, organizações criminosas ligadas às fraudes em licitações, organizações criminosas ligadas aos crimes previdenciários. Então isso é uma forma de atacar com mais eficiência. Prova científica nos dá realmente uma grande segurança de atuação. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Loismar Bonates, diz que na prática o acordo deve agilizar as investigações. Isso é importante para a agilidade nas investigações policiais, um retorno mais rápido de combater o crime. O colunista de Segurança Pública da Band News Difusora, FM, Mauro Espósito, considera o convênio uma decisão acertada. É algo que vai favorecer os meios legais para combater a criminalidade. Os conhecimentos somados, bem como a integração de esforços nas ações, é fundamental para que a gente faça o enfrentamento dessa crise criminal que estamos vivendo. O Amazonas é o 15º estado a assinar o acordo de cooperação que permite o acesso a banco de dados com mais de 22 milhões de impressões digitais. Agora em Manaus, 9h10. Nosso ouvinte, o Astro, está perguntando: Samara, sou fã incondicional do Carequinha. É o Ricardo Boechat, que infelizmente morreu em um acidente no início deste ano, um acidente com um helicóptero. E ele diz que é fã incondicional do Carequinha. Onde pode encontrar o livro dele, que foi lançado pelo Eduardo Barão e o Pablo ontem? Ontem foi o lançamento em São Paulo. Hoje acontece o lançamento, ou nessa semana acontece o lançamento no Rio de Janeiro. O Eduardo Barão disponibilizou na sua rede social no Twitter a livraria Panda Books, pandabooks.com.br, e está lá em destaque Ricardo Boechat, o livro de Eu Sou Ricardo Boechat, escrito por esses dois feras da Band News Difusora FM. Nossos ouvintes podem conferir na pandabooks.com.br. Tá ok, Astro? Obrigada pela sua participação aqui pelo nosso canal direto de comunicação. Nosso WhatsApp é o 993 51 9370. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Ocorrência na Avenida Pedro Teixeira. Atenção, você condutor que segue por esta avenida, enfrenta dificuldades para pegar lá na frente. Avenida Coronel Teixeira. Atenção, você condutor, trecho um pouco interditado, mas no sentido Constantino Nery, o trânsito é tranquilo. Eu estou acompanhando aqui pelo mapeamento a Constantino Nery. O que é isso, hein? Constantino Nery com 1,5 km de retenção na altura do bairro Chapada, pega de trecho do Parque dos Bilhares até a entrada da Avenida São Jorge, e muito por conta da obra que acontece na Constantino Nery. Isso gera esse transtorno logo cedo, né? Nem tão cedo assim, 9h12 agora. Agora, eu estou impressionado com a Djalma Batista, que o trânsito é bem pior e mais extenso do que na Constantino Nery no sentido centro e no sentido zona norte também. Portanto, é uma via a ser evitada em ambos os sentidos, a Djalma Batista. Via liberada da Max Teixeira. A ocorrência não aparece mais aqui na Max Teixeira, no sentido centro-bairro, mas a via ainda sofre reflexo aí dessa ocorrência que aconteceu um pouco mais cedo. Então, condutores, paciência, sentido centro-bairro da Max Teixeira, ainda com retenção, muito provavelmente, de uma ocorrência que foi registrada na via.
9h13, a gente segue para Brasília para falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano que deve crescer no Brasil nos próximos anos, de acordo com pesquisa da ONU. Fala, Ângelo Nascimento. Apesar da queda do Brasil de 78 para 79 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento indica uma tendência de crescimento do país em relação ao IDH nos próximos anos. A previsão consta no Relatório Global de IDH 2019, lançado pelo PNUD, denominado de Além da Renda, Além das Médias e Além de Hoje. O documento indica que, em relação a 2017, o Brasil subiu 0,001 no valor do índice. Além disso, que entre os países da América do Sul, Brasil e Colômbia dividem a quarta posição. Segundo o relatório, desde quando a série iniciou em 1990 até 2018, o país cresceu 24% de IDH, acima da média da América Latina e Caribe. No entanto, em relação ao ranking da desigualdade, o Brasil caiu 23 posições, seguido por Camarões, que caiu 22. A coordenadora da Unidade de Desenvolvimento do Programa das Nações Unidas, Betina Ferraz, afirma que a mudança de posição do país no ranking do IDH não pode ser considerada um retrocesso. Segundo ela, a queda significa que os outros países que estavam em posições inferiores cresceram, principalmente em tecnologia. Não é uma questão de queda do ranking da posição nacional, é a questão também de que outros países tiveram uma melhor performance, entende? Então nós precisamos entender isso e não trabalhar com a visão de que houve uma reversão na tendência positiva do crescimento do IDH brasileiro. A má distribuição de renda é outro gargalo que o Brasil enfrenta. Segundo o relatório de desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas, quase um terço de todas as riquezas do Brasil estão concentradas nas mãos dos 1% dos mais ricos. A secretária executiva do Ministério da Cidadania, Ana Maria Pellini, reconhece que os índices são ruins. Ela ressalta que no Brasil, 4 milhões de jovens abandonam o emprego anualmente e 13 milhões de famílias dependem de programas assistenciais. Nós temos que ter políticas públicas que se voltem a essa população que mais precisa de nós, do tipo Criança Feliz, que foi inclusive premiado recentemente, um prêmio internacional, considerada uma das iniciativas mais inovadoras e importantes para a educação no mundo. E como essa, nós temos também que criar outras estratégias para que essa população ela encontre portas de saída. Em relação ao Índice de Desenvolvimento de Gênero do PNUD, no Brasil, as mulheres estudam mais, porém possuem renda 41,5% menor que os homens. Interessante que sobre este assunto, as pessoas discutindo esse assunto nas redes sociais, aí tinha uma pessoa que falava que... Deixa eu ver qual é o país que está em conflito aqui. Esqueci agora, deu um branco. Chile. O Chile tem um índice bem alto, acima do Brasil, e está em destaque. E lá o pessoal está em conflito. Chile, Argentina e Uruguai. Justamente. O Brasil é o quarto da América. Já pensou? E eles estão brigando lá por uma situação social bem melhor. Imagine aqui no Brasil, gente. No Brasil a gente está bem abaixo, a gente poderia estar melhor, nosso país é rico. Só falta uma administração melhor para o que é nosso, que é o do povo, né? O povo merece, o povo está fazendo sua parte, quer trabalhar, quer tocar a sua vida. Tem muita gente que nem quer tanta riqueza assim, mas gostaria de ter uma educação com qualidade, gostaria de ter segurança, gostaria de ter saúde com qualidade no atendimento, ter médicos também que façam a parte humana, que não fique só olhando para o papel e não olhe para a cara do paciente. A gente só queria algo melhor nisso e tocar a vida, mas... É possível, Agora falta uma administração. Ontem foi o dia de combate à corrupção. E a gente tem que lembrar disso todo dia e cobrar dos nossos governantes e cobrar da gente mesmo, porque a corrupção está em todas as esferas sociais, toda a classe social. Sim. E, Samara, é interessante que o Índice de Desenvolvimento Humano ele é formado por esses 3 pilares e vale uma reflexão. Como é que está a saúde, né? Que é um dos pilares que é feito esse índice, né? A saúde. Como é que está a saúde do nosso país? Né? Faça uma reflexão do Amazonas. Né? E como é que está a questão de conhecimento, aí, que é formado pela média dos anos de estudo comparada aos anos esperados de escolaridade. O outro ponto desse índice, o terceiro pilar, é o padrão de vida, que é a renda bruta per capita. Quanto que o país tem arrecadado, quanto que os estados têm arrecadado, como é que está a saúde, como é que está a questão da educação. Isso tem colocado aí o Brasil na 4ª colocação entre os países da América Latina. Muito bem lembrado a situação do Chile, mas o Brasil continua atrás do Chile e de outros 2 países, como é o caso da Argentina e do Uruguai.
sua viagem. Com Ricardo Freire. Eu tô dando dicas de como usar o TripAdvisor, o maior e mais importante site de viagens que existe. A regra número 1 para usar o TripAdvisor é a seguinte: entre no TripAdvisor antes de tomar a sua decisão de viagem. Não entre no TripAdvisor depois de já ter pago uma viagem ou de ter tomado uma decisão irreversível. Sabe por quê? Porque dificilmente alguma coisa no TripAdvisor vai gerar unanimidade. Sempre vai ter um ou outro falando mal de um hotel, de um restaurante, de uma atração, de um destino que várias outras pessoas estão elogiando. Quando a gente consulta o TripAdvisor antes de tomar uma decisão, a gente está de cabeça fresca e consegue pôr essas opiniões em perspectiva. Ao comparar várias alternativas, a gente vai hierarquizando as críticas e lá pelas tantas pode concluir quais críticas são subjetivas demais ou irrelevantes e quais críticas realmente importam. Mas quando a gente primeiro compra a viagem e depois entra no TripAdvisor, qualquer criticazinha é o fim do mundo e vira uma pulga enorme atrás da orelha que vai nos tirar o sono até a viagem. A propósito, aprender a não se assustar exageradamente com críticas negativas é um dos pré-requisitos para você usar bem o TripAdvisor. Um bom treinamento é você pesquisar no TripAdvisor hotéis, atrações, destinos, restaurantes que você já tenha experimentado e que tenha adorado. Aqueles lugares aos quais você voltaria num piscar de olhos. Entre nas páginas das resenhas desses lugares que você adorou e clique nas críticas negativas. Você vai começar a entender como pensam usuários de perfis diferentes do seu e como uma má experiência pode ter sido influenciada pela viagem ter acontecido na época errada, do jeito errado ou por causa de algum azar ao acaso. Com o tempo, você vai passar a perceber esses perfis diferentes do seu até nos relatos de lugares que você não conhece. Vai por mim! Viagem na viagem. Come fly with me, let's fly away. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. I want you to help me catch a killer of women. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Nove horas 21 minutos, mais um bloco do Band News Manaus. Claro, contamos com a sua participação. Já sabe qual é o nosso WhatsApp? 993-519370, 993-519370. Acompanhe também a nossa live no Facebook, pesquisando aí Band News Difusora, no Instagram, no Twitter também você encontra rapidamente, sugere temas para as nossas entrevistas, sugere também a sua reportagem, tem alguma coisa que incomoda aí no seu bairro, no seu trajeto, entre em contato conosco também. É assinado o termo de cooperação técnica que vai ampliar o poder de investigação contra organizações criminosas e de localização de pessoas registradas como desaparecidas. O sistema permite a comparação de impressões digitais, inclusive de local do crime, por exemplo. Com isso, o Amazonas entra para a lista dos 15 estados com acesso privilegiado aos sistemas de inteligência da Polícia Federal. O acúmulo de lixo após festas no centro de Manaus. O destaque com Tawane Costa. Desobedecendo a lei, estabelecimentos do Centro Comercial de Manaus continuam deixando de realizar a limpeza das vias após eventos e festas. A situação é comum principalmente no final de semana. A norma que prevê multa vale para os resíduos descartados, inclusive do lado de fora dos estabelecimentos. A prática ilegal é cometida por bares, restaurantes e lojas comerciais. 16 mortes de indígenas são registradas em 3 estados da região norte em 2019. A informação é da Comissão Terra. O estado do Pará lidera o número de registros com 10 mortes. Em seguida vem o Amazonas com 5 óbitos e Rondônia com 1.
O levantamento não contabiliza a morte do indígena da etnia Tuiuca, Humberto Peixoto Lemos, de 37 anos, que morreu no último sábado, quando retornava para casa no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. Uma pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado revela que o WhatsApp, esse aplicativo de mensagens, é a principal fonte de informação dos brasileiros. 79% das pessoas disseram que recebem notícias sempre por essa rede social, por esse aplicativo. Depois do WhatsApp, outras fontes foram citadas, como canais de televisão, plataforma de vídeos, sites de notícia, rádio, a Band News. Apenas 22%, sou eu que estou falando por mim mesmo, porque a gente tem uma audiência aqui, a gente pode dizer. Apenas 22% da população recebe as informações através do rádio. 22% da população. E é tão acessível, né, gente? A gente leva o rádio para tudo quanto é canto, para tudo quanto é... a gente está em casa, a gente pode estar fazendo os afazeres, pode estar no carro. Qualquer canto que a gente tiver no ônibus com fone de ouvido. Rádio é a forma mais simples e barata da gente conseguir informação. E buscar informação pelo WhatsApp é um risco, porque muitas das vezes pode ser uma fake news, como a gente fala aqui sempre. O jornal impresso também foi citado por 8% dos participantes. Ontem teve a final do Amazonense Sub-21 e adivinha quem foi o campeão, Samara? Tufão da Colina de pênalti, 5-4. A partida terminou em 2-2. Suou para conseguir o empate. Suou, foi 2-2 e terminou após os pênaltis de 5-4 para o Tufão da Colina sobre o Nacional na Arena da Amazônia. Daqui a pouco vamos ter mais detalhes na nossa coluna de esporte com Patrick Vieira. Tá ali agitado, tá escrevendo, tá dizendo assim, não fala o meu assunto. Mas eu logo falei. Tá chateado, o Flamengo perdeu domingo. Eu disse, ninguém assistiu esse jogo. Assistiu sim, o Flamengo perdeu de 4 para o Santos. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. E a Mônica hoje está com a coluna gravada. Vai falar sobre as denúncias contra o procurador Deltan Dallagnol. Fala, Mônica. Bom dia, Barão. Bom dia a todos. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu hoje se leva adiante 2 acusações contra o procurador Deltan Dallagnol. Eu troquei mensagens com o Procurador-Geral da República, Augusto Soares, que me disse que os assuntos devem ser pautados e, observação agora minha, o resultado pode ser equilibrado. Arquiva uma das 2 representações contra ele, promovida pela senadora Cátia Abreu, e segue com a outra, em que o Deltan Dallagnol é acusado de ter ido às redes sociais fazer, segundo essa acusação do senador Renan Calheiros, campanha contra a eleição do Renan para a presidência do Senado no começo do ano. Você se recorda que foi uma disputa muito acirrada, né, Barão, dele contra o Davi Alcolumbre, que acabou sendo eleito, e que as redes sociais tiveram um papel fundamental no resultado, porque a pressão sobre os senadores pelo voto aberto, para que não se votasse no Renan Calheiros, foi enorme. Então, o senador acha que o Deltan Dallagnol teve um papel nisso, ao ir às redes, dizer que a eleição dele não seria boa para o país. Então, quais são os resultados possíveis para hoje? Arquivar uma das denúncias, abrir a outra, seguir com a outra, ou simplesmente também, Barão, não votar, o que tem sido comum quando não há muito consenso no Conselho do Ministério Público, quer dizer, empurra a situação com a barriga. O Deltan Dallagnol tem mostrado resiliência nesse embate, Barão, de 23 denúncias já apresentadas contra ele, algumas foram arquivadas, outras estão lá esperando julgamento há bastante tempo, e só em uma ele recebeu uma advertência por ter dito em uma rádio que no Supremo Tribunal Federal se formavam panelinhas que davam a impressão de trabalhar pela impunidade no país. Então o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal foi ao Conselho do Ministério Público, moveu essa ação contra o Deltan Dallagnol, e ele foi advertido, quer dizer, para os que gostam do Deltan, né, quer dizer, foi uma punição até exagerada, porque atentou contra a liberdade de expressão. Para os que não gostam, foi nada, né, uma advertência é quase que nada. Portanto, estaria hoje um dia importante, uma decisão que pode ser tomada de ser aberto mais um processo disciplinar
ou de se empurrar um pouco mais com a barriga essas ações contra o procurador Deltan Dallagnol, estrela da Lava Jato. Vamos ver como é que vai terminar essa história. Mônica Bergamo volta amanhã nesse mesmo horário conversando com a gente. Vamos lá. 9h28. Mães da Amazônia são as mais jovens do país. A reportagem é de Ricardo Chaves. Estudo aponta que na Amazônia, mulheres se tornam mães cada vez mais cedo. O relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que na região norte, 29,1% dos nascimentos são de crianças com mães entre 20 e 24 anos de idade. No Brasil, a mesma pesquisa mostra aumento do número de mulheres que se tornam mães cada vez mais tarde, entre 30 e 39 anos. Nicole Jobim se tornou mãe aos 18 anos. Ela se emociona ao falar como equilibra os cuidados com Lídia, de 3 anos, e os seus estudos. É muito difícil e todos os dias são dias em que a gente escolhe. Será que eu quero ser uma mãe melhor ou eu quero ser uma estudante melhor para poder ser uma mãe melhor no futuro e prover financeiramente melhor? Então, esse é o desafio de ser uma jovem mãe. Para a ginecologista Daniele Fonseca, vários fatores contribuem para a existência desses dados. Os jovens aqui no Amazonas ou na Amazônia, eles têm uma tendência a iniciar sua vida sexual mais precoce. Tem vários parceiros, existe aquela questão da falta da educação sexual, a falta do apoio familiar. Na escola também não há intervenção relacionada à educação sexual na escola. Para o professor da UFAM, Luiz Antônio, é preciso enxergar o fenômeno por trás do problema. O perfil das meninas, das jovens amazonenses que engravidam, segue um pouco essa linha. São quase todas populações ribeirinhas, populações do interior do estado, ou que migraram recentemente, com as suas famílias, recentemente para a cidade. E quando essa migração se dá, traz-se na bagagem, processo migratório, o modo de vida e as relações sociais daquele local de origem. Então, no interior, não há a ideia de precocidade, né? Meninas de 16, 15, 17, 18 anos já estão se casando e tendo filhos, e vão ter muitos filhos. Ele avalia que ocorre uma mudança de mentalidade quando a população migra para a cidade e grandes centros urbanos. Eles passam a ter menos filhos, porque eles acabam gastando agora energia, seus recursos na formação escolar dos filhos, como uma estratégia de sobrevivência econômica e social. Dados do Ministério da Saúde revelam que os casos de gravidez na adolescência recuaram 36% entre 2000 e 2017. Quem nunca escutou essa balada, hein? Lá na Mykonos, na Spectrum, duvido. Bom, a gente fala aqui para os nossos ouvintes, com certeza vocês devem ter visto aí na internet, né? A vocalista da banda Roxette, Marie Frederiksson, morreu aos 61 anos. A informação foi confirmada por seu empresário em um comunicado oficial, e segundo as informações, a cantora morreu na manhã de hoje, após 17 anos de uma longa batalha contra o câncer, né? Passou aí esse período todo e hoje saiu essa informação. Ela que nasceu em 30 de maio de 58 na Suécia, iniciou aí sua carreira musical quando se tornou amiga do seu então futuro companheiro de banda no Roxette, Per Gisse. E é isso, Samara. Isso, infelizmente, deixando aí vários fãs tristes nesta terça-feira. Infelizmente, mais uma morte, mais uma pessoa se vai devido a uma doença, né? Uma doença que é cruel, que é o câncer. Estabelecimentos comerciais desobedecem à lei do lixo após eventos em Manaus. A reportagem é de Tauane Costa. Os estabelecimentos da região central desobedecem a lei que obriga casas noturnas ou grandes festas a retirarem o lixo produzido durante eventos em Manaus. A norma vale para os resíduos descartados, inclusive ao lado de fora dos estabelecimentos. Mas a situação é presenciada principalmente nos finais de semana. A assessorista Maria Costa relata a situação. É um odor horrível do lixo que deixam aqui perto do teatro, ali perto da Caixa Econômica, nessa parte
passagem ali, realmente tem. Dos eventos que fazem, não se responsabiliza e inclusive tirar, levar seu lixo, não pode deixar na rua. Encontra o local limpo, então tem que deixar limpo. Além dos lixos descartados durante eventos de bares no centro da capital, as lojas comerciais também realizam a prática ilegal. A aposentada Maria da Silva fala dos transtornos causados. Jogando lixo na rua é uma imundícia, eles não sabem o horário que o carro passa, por que ele não joga próximo do carro passar? Agora, gente, eu tô cansada de andar na rua passando por cima de lixo. O estudante Clisman Brito costuma frequentar eventos na região central de Manaus. Ele conta que tem o hábito de levar saco plástico para remover o lixo produzido. Às vezes também é muito complicado de encontrar lixeiras próximas para ser descartado todo esse acúmulo de lixo. Como é muita coisa, às vezes demanda muito tempo para ser recolhido e ser arrumado toda essa bagunça da festa, né? Eu, pelo menos, eu tento sempre levar uma sacolinha para quando eu chegar em casa eu descarto. A multa pelo descumprimento é de R$ 105,40. Não nada, né? As pessoas fazerem a sua parte, não jogar lixo na rua, não jogar, né? Em eventos, então, a pessoa, tá todo mundo jogando, vou jogar. Gente, eu morro de vergonha de fazer isso. Então, a gente tem que incutir na nossa cabeça, levar essa educação às crianças, de não jogar lixo na rua, guardar direitinho, jogar em casa, na lixeira, no local certo, encontrar uma lixeira na rua, depositar esse lixo na lixeira, mas não jogar, né, no meio da rua, provocando aí mais problemas para a cidade, problema de saúde principalmente. Sem dúvida. E a gente cobrou a prefeitura sobre alguma fiscalização relacionada a esses estabelecimentos comerciais que desobedecem essa lei, mas não tivemos resposta até o momento da prefeitura, da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. E o nosso ouvinte assíduo, seu Felício, mandando Opa. aqui sua mensagem de áudio, Arthur. Vamos lá. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Hoje, através aqui da News, eu quero mandar aquele abraço para Dona Nazaré, lá do Iranduba, que está aniversariando hoje. Dona Nazaré tem um restaurantezinho de banca, o Arthur e Samara. E a comida dela é maravilhosa. Sempre que eu vou, dispenso os restaurantes de elite e vou comer lá na banquinha da Dona Nazaré. Aquela comidinha feita na hora, a gente vendo ali, ela fazia aquele peixe frito, matrincha assada e outras coisas que ela oferece pra gente lá. E o preço é muito bom e uma comida maravilhosa. A comida dela, o baião dela é fora de série. Dona Nazaré, sou eu, aqui o Felício, conhecido por Pocotó, mandando aquele abraço para a senhora, que a senhora viva bastante para fazer essa comida maravilhosa para nós aí, tá ok? Domingo eu vou estar por aí, hein? Última vez que eu estive lá, Samara, tomei uma caldeirada de bodó, quase me levanto do banco, hein? Vixe! Obrigado, Samara. Obrigado, Arthur. Bom dia para vocês aí. Dona Nazaré, parabéns mais uma vez. Obrigado, seu Felício, pela mensagem. A gente tá virando a rádio comunitária, né? Lembra da AM? Vamos mandar um recado lá pra fulana. Amo rádio por causa disso. Rádio liga as pessoas que as pessoas não têm ideia. Além de informar, faz amizades. É algo incrível. Eu sou apaixonada por rádio desde pequenininha e tenho isso devido ao meu pai. Agora, parabéns aí a Dona Nazaré, em Iranduba, na região metropolitana. Qualquer dia vamos lá. Vamos lá. Comer esse vamos peixinho. lá. Será que o seu Felício não consegue um ticket pra gente? Não? Seu Felício, mande aí. Samara, o Felício está falando aí sobre essa questão das banquinhas, né? De pessoas que vendem seus alimentos. A gente falou há alguns dias sobre problemas que isso rendeu, né? Ou rende a população por conta de coisas mal armazenadas, né? Produtos manuseados de forma errada. A gente não está falando da banquinha da Dona Nazaré, obviamente, né? E ontem me chamou a atenção, lembrando disso aí, passei ali pela área do Vieira Alves, e vi uma banquinha vendendo frutas no meio da pista. No meio da pista mesmo, ali tinha toda montadinha. Eles deixam na calçada e depois ficam ali circulando no carro, oferecendo também os produtos. Não, essa era uma banquinha mesmo, que eles montaram ali próximo à via, não estava obstruindo a passagem. O que me chamou a atenção foi a forma como os produtos estavam armazenados. Todas as frutas estavam em uma bandeja, daquela bandeja de plástico branca, e embalados com aquele papel transparente, que eu nunca sei o nome.
filme, né? Filme, O pessoal diz, aquele transparente, né? É esse mesmo. Produção? Tava enrolado lá todas as frutas. Eu achei isso muito interessante porque a gente reclama que tem pessoas que vendem na beira da pista, aí passa um carro, joga poeira em cima do produto, joga poeira em cima da fruta, do churrasco, da banquinha, enfim. Mas esse estava bem armazenado, né? E isso me chamou a atenção porque é um ponto positivo, né? A gente sempre fala que nós não somos contra você empreender, você vender os seus produtos na rua, em qualquer lugar, mas que seja vendido de forma correta para que ninguém seja prejudicado e a saúde do consumidor não seja. E isso é muito interessante, as pessoas estão entendendo a forma correta de manusear esse tipo de produto. O nome do papel não é nem papel, é um plástico, é o plástico filme. Isso. Película plástica, né? Ou plástico filme, que é justamente para embalagem aí, de alimentos, principalmente, que a gente usa na cozinha. Agora tem que saber se esse alimento foi manuseado de qualquer forma. Né? Ele foi manuseado porque ele estava todo cortadinho, apesar dele estar ali todo coberto. Tinha algumas frutas inteiras, né? Estavam ali, eu acho que para proteger de poeira, né? Esse tipo de coisa. Certo, mas de qualquer forma ele foi cortado. A gente tem que saber como é que foi esse manuseio. Exato, não, com certeza. É isso que e muita gente fica assim, de não querer comprar, né? Com o pé atrás, justamente por causa disso, porque ele foi manuseado antes, né? Porque ele foi cortadinho, tá ali numa bandejinha, tá coberto, mas tem que saber como é que foi feito antes. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso. O ideal é comprar a fruta inteira, né? Inteira, que não foi cortada, mas que esteja ali também embalado de uma forma boa, né? Nesse papel, nesse plástico, e muito melhor porque protege de poeira e de qualquer outro tipo de sujeira, né? Também. 9h40, o Produto Interno Bruto do Amazonas, o PIB, registra crescimento no último trimestre de 2019. A reportagem é de Alex Ferreira. O crescimento nominal do Produto Interno Bruto, PIB, do Amazonas, neste último trimestre de 2019, é de pouco mais de 6% se comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, foram registrados mais de 26 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. O economista Dean Ataíde afirma que o resultado positivo se deve à liberação de incentivos por parte do governo federal. Uma queda da Selic, justamente para tentar incentivar o crédito, algumas medidas de liberação de FGTS para as famílias. Então você vê o dinheiro circular dentro da economia, porque mais recursos, mais dinheiro na mão das famílias e, obviamente, eles vão consumir mais. A secretária executiva do Trabalho e Empreendedorismo do Amazonas, Neila Azhar, comenta que o resultado positivo do PIB impactou também na geração de emprego e renda no estado. Pois muitas empresas abriram novos campos de trabalho, geraram mais vagas de emprego. Com isso, houve uma diminuição, uma queda no desemprego, uma queda considerável. Esse impacto ocasionou um número positivo para o estado do Amazonas. Descontada a inflação pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, o aumento real do PIB foi de 3,07%. Para o economista Ailson Rezende, apesar de o PIB apresentar um bom desempenho no período, é preciso ter cautela. Mas precisamos focar no nosso maior segmento, que é o industrial, que é o Polo Industrial de Manaus, o PIM. A grande vantagem do PIM é a sua diversidade de segmentos, mas mesmo assim ele não conseguiu ter um bom desempenho, mesmo porque a economia nacional ainda está com passos muito pequenos rumo ao crescimento econômico. Conforme a SEDECT, a alta foi de 2,58% em relação ao segundo trimestre deste ano, quando o PIB apurado foi de mais de 25 bilhões de reais. O setor de serviços teve participação de 52% no PIB do Amazonas neste ano, totalizando mais de 13 bilhões de reais, um crescimento de 7,18% em relação a igual período do ano passado. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar.
9h43, último bloco do Band News Manaus. Eu, Arthur Coelho e Samara Souza seguimos por aqui até às 11 horas. Já pensou? Mentira, é até às 10. Queria que fosse até às 11, mas... Vamos seguindo atualizando. Lembrando que você participa também, 993-519370. Somente no ano de 2019, no Seringal, Novo Natal, na fazenda Palotina, no município de Lábrea, região sul do Amazonas, 21 pessoas foram presas, 5 ameaçadas de morte, 14 pessoas torturadas. Os casos aconteceram por conta de uma reintegração de posse, segundo a Comissão Pastoral da Terra. A ação já retirou mais de 200 famílias da área. 214 acidentes são registrados em Manaus. Fala, Tawane Costa. Anel preso ao dedo lidera o ranking de registro de acidentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Os casos são mais frequentes em crianças. O número de acidentes em geral, que são de média e alta gravidade, somam no total 214. O dado é referente ao período de janeiro a novembro de 2019. Indígenas se reúnem para discutir atraso no início das obras de manutenção das estradas que interligam as aldeias Apinagés em Tocantins. Um dos problemas identificados foi a falta de planejamento prévio para a realização das obras. O encontro foi intermediado pelo Ministério Público Federal. Informações de Brasília. Fala, Isabel Mega. Em uma live de quase meia hora no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro disse que está levando pancada por conta do preço da carne. Ele colocou uma técnica do Ministério da Agricultura para falar sobre o assunto. Disse que não é anormal o preço subir nessa época. Estamos numa entre-safra, isso mesmo? Isso. É natural, nessa época do ano, a carne subir por volta de 10%. Subiu um pouco mais em vista das exportações. Já a ministra Tereza Cristina assegurou que o preço alto é algo transitório. O abastecimento do Brasil é sólido, presidente. Não existe nenhum problema de abastecimento. Nós temos proteína animal à vontade para a nossa população. Estamos vivendo um momento de transição de preço. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Cima! Buenos dias, Barão! Acorda macacada! Presidente, vamos começar com o meme do dia? Sim, meme do dia. Comprou 1 quilo de picanha e esqueceu dentro do ônibus. Tragédia. Achamos SAMU, né? Vocês estão rindo, né? Tragédia brasileira. Tragédia isso, dessa. Não, é um puta azar, porque a foto do meme é uma senhorinha tadinha deitada na calçada e os caras fazendo respiração artificial. Tadinho. Você compra 1 quilo de picanha e esquece dentro do ônibus. Não dá, não dá. É praticamente uma barra de ouro que se deixa no busão, né? É, exatamente. Que desespero. Aquelas notícias que a gente dá, né? Olha aqui um exemplo de bom caráter. Esse cidadão encontrou 1 quilo de picanha e foi atrás e devolveu, né? Reportagens. Não é mais mala de dinheiro, né? 1 quilo de picanha. Esqueceu. Encontrou 1 quilo de picanha dentro do ônibus e comeu. Ô, Simão, temos uma predestinada também para hoje, é? Sim, meu caro Barão, tá aqui. Aqui de São Paulo. Tá. Administradora de condomínios. Silvia Cristina Malpaga. Não. Não é possível. Não, é a pessoa mais mal paga do mundo. Coitada. Procura aí, Calinha, procura aí. Quero ver, dá um Google aí, vamos ver se é verdade. Silvia Cristina. Sim, isso não é mal paga. Tá aqui. Isso não é um programa tá aqui, de piada. Gente. É de jornalismo. É jornalismo puro. Tá aí, é a pessoa mais mal paga do mundo. Então temos aquela musiquinha. Silvia Mangini Malpaga. Malpaga. Cristina Mangini Malpaga. É, vamos ouvir aí. Minha filha, você vai se chamar Silvia Cristina Malpaga.
e para honrar o nome da família, vai administrar condomínio. Condomínio é o boleto que todo mundo reclama. Verdade, é verdade. Ah, é para condomínio 2.000. É a vizinha do 71 dá pro porteiro na minha vaga. E a síndica não vê isso. Que é um absurdo, né, Simão? É. Que 1.800 e o vizinho de cima queima fumo e joga bacana no meu terraço. E não me chama pra fumar junto. É. Gente. Mas você sabe que isso acontecia com uma amiga minha que morava no Rio, na Barra, né? Sei. O vizinho de cima queimava fumo e jogava bagana no terraço dela. Sacanagem, né, Simão? Pô. E aquele cheiro entrando pela janela. Aí um dia ela sentiu o cheiro e gritou, olha, pode queimar fumo, agora joga bagana na tua privada. Dá muito na cara, pô. Que história é essa? Joga no terraço da casa dela. É a Que Silvia maldade. Cristina Malpaga. Entendi. Aí, ó. Tá lá, de boa, tranquilão, fumando um. Mas joga na privada, pô. Vai jogar na vizinha de baixo, que sacanagem é essa? E aí tem que pagar depois do condomínio, né, Simão? Sim. Que absurdo. Presidente José Simão, hasta amanhã. Um beijo, Simão. Hasta amanhã, um beijo enorme. Beijo. É essa trilha aí de política, tá chegando esse período, ano que vem vocês vão ouvir bastante essa trilha. Para quem quer acompanhar o Simão a qualquer momento, acesse aí bandnewsfm.com.br. Seu Felício informando aqui, Arthur, e ouvintes, a banca da Dona Nazaré, lá em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, não é viciada, não. Ela funciona aos fins de semana e é o melhor restaurante ao ar livre. Mais uma vez, seu Felício e todos nós aqui da Band News parabenizamos a Dona Nazaré, que hoje está no berço. Ele diz aqui que quando chove é que o bicho pega, porque todo mundo tem que correr com o prato na mão. Mas ele diz que é o melhor restaurante ao ar livre e está gargalhando aqui. Forte abraço aí a Dona Nazaré e a todos de Iranduba acompanhando a Band News. 9h50. A gente fala agora sobre mais de 200 acidentes de média e alta gravidade são registrados na capital. A reportagem é de Tawane Costa. 214 acidentes de média e alta gravidade são registrados de janeiro a novembro de 2019 em Manaus. O artigo de uso comum entre as mulheres e homens, os anéis, são os protagonistas de casos que lideram os registros do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Os acidentes são mais frequentes em crianças, como afirma o sargento Denis Wilson. A gente encontra aí ocorrências aí, principalmente com as crianças, adolescente, adulto, até mesmo idoso, né? Colocam um anel ali no dedo ou em outro membro do corpo e fica preso. Algumas vezes procura o pronto-socorro e até mesmo vai direto ao posto do Corpo de Bombeiros, mas só quem tem o equipamento mais apropriado e recomendado para retirada desse tipo de material é realmente o Corpo de Bombeiros. O problema não parece sério, mas muita gente já precisou de atendimento médico. É o caso do jornalista Fábio Henrique. O anel não saía e eu tentei fazer os procedimentos em casa, como colocar óleo, colocar sabonete, né, para ficar liso para sair, mas não consegui. Fomos pro Corpo de Bombeiro, cheguei até o Corpo de Bombeiro, eles fizeram um procedimento e serraram o anel quebrou e eu consegui voltar com o meu dedo normal, mas foram momentos assim muito tenso, muito horrível. Para evitar os casos, a recomendação básica é que as pessoas removam os anéis durante a realização de atividades de trabalho. Os bombeiros podem ser acionados pelo número 193. Agora em Manaus, 9h52, o Amazonas apresenta na COP25 o projeto para captar recursos da Alemanha. Os detalhes ao vivo, direto da redação, com Gabriele Moura. Uma comitiva. O objetivo, segundo o governador Wilson Lima, é implantar projetos que recompensem financeiramente o Estado por preservar a floresta.
Não tem como o mundo estar discutindo a Amazônia, discutindo florestas, sem que a gente esteja aqui. Nós estamos aqui para mostrar o nosso posicionamento, um posicionamento claro, que nós somos contra desmatamento ilegal, que nós somos contra qualquer atividade de agressão ao meio ambiente, mas que nós precisamos de ajuda dos países ricos e também da iniciativa privada para preservar todo o patrimônio que nós temos. E volto a repetir, com pobreza não tem como preservar. Uma comitiva do governo do Amazonas está em Madrid, na Espanha, para participar da COP25, evento que reúne autoridades para discutir medidas e ações de combate à crise climática e à preservação do meio ambiente. A delegação do Amazonas deve ficar até a quarta-feira, dia 11. O encontro começou no dia 2 de dezembro e segue até esta sexta-feira, dia 13. Manaus segue nublada, a temperatura de 28 graus. A pauta agora é esporte e a gente até já adiantou aqui esse assunto, a final do Sub-21. E o Patrick vai contar pra gente os detalhes desta partida. Bom dia, Patrick. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. No tempo normal, o jogo terminou em 2-2 e nos pênaltis o São Raimundo levou a melhor sobre o Nacional por 5-4. Após abrir 2 gols de vantagem, o Tufão viu o Nacional empatar no segundo tempo e só não ficou com o vice porque Miguel pegou a cobrança de Matheus Carvalho, o número 14, nas disputas por pênaltis e conquistou o título amazonense Sub-21. Os gols dos campeões foram marcados por Leumi e Natan. Varane e João Paulo, que marcou de pênalti no tempo normal, mas desperdiçou sua cobrança nas disputas penais, deixaram tudo igual para o Leão da Vila Municipal. Parabéns ao São Raimundo, pela conquista do Sub-21. E o Manaus FC tem nova contratação no elenco. Fala pra gente, Patrick. Com ampla experiência internacional e com aval do treinador Wellington Fajardo, o preparador de goleiro Gilberto de Deus, o Giba é o mais novo reforço da comissão técnica do Manaus FC para a próxima temporada. O último clube do profissional foi o Al Hilal do Sudão em 2018. Vale lembrar que o time sudanês é um dos clubes que irão participar do Mundial de Clubes na próxima semana e que tem no elenco o ex-jogador do Flamengo, Cueja. Além de Giba, o Manaus também manterá o outro preparador de goleiros, Nailton Garcês. Em 2020, o Gavião do Norte disputará o Amazonense, a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série C do Brasileiro. Hoje um time de Manaus apostando em nomes internacionais também para a comissão técnica, né? E o Rio Negro Champions. Quem ganhou a disputa no Rio, Patrick? A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou o primeiro título para o Brasil do Rio Negro Champions, desafio de 8,5 km do Rio Negro Challenge, Amazônia. Numa disputa acirrada, a tetracampeã mundial deixou para trás a francesa Aurélie Miller e cruzou a linha de chegada em 1 hora 56 minutos e 5 segundos de prova, enquanto a atleta olímpica fechou em 2 horas e 1 minuto cravado. A apresentação de ponta mostrou a força de 2 referências mundiais diante do mais extenso rio de águas negras do mundo. Pelo masculino, o equatoriano Esteban Enderica levou o melhor, cravando 1 hora 52 minutos e 3 segundos. O brasileiro Alan do Carmo e Guilherme Pujol conquistaram a marca de conquistaram prata e bronze, respectivamente, ao finalizar a prova em 1 hora 53 minutos e 45 segundos e 1 hora 54 minutos e 22 segundos. A disputa aconteceu aqui no Rio Negro, ali na praia da Ponta Negra. Legal, eu já estou recebendo aqui informação que o Real Madrid quer o Jorge Jesus no lugar de Zidane. E o Flamengo propôs 3 milhões de reais mensais pela permanência do técnico. Já aumentou a pedida, antes era 2,2 milhões de reais por mês, daria cerca de 28 milhões de reais por ano. Samara, ele Eu entraria... quero ser assessora do Jorge Jesus, gente. Ele entraria no hall dos 10 técnicos mais bem pagos do mundo. Olha só. Fez um bom trabalho, né? E agora a preparação para o Mundial de Clubes, né? Lembrando que hoje tem Champions League, amanhã a gente traz os resultados também aqui na programação. Obrigado, Patrick. Obrigado, Arthur, Samara e aos ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Veneri.
Camila, a gente recebe muitas dúvidas de pessoas que já treinam, né? E que contam aqui para nós que fazem aquele treino já há bastante tempo, né? Tem mais ou menos o mesmo ritmo, tem mais ou menos o mesmo tempo de duração, eles fazem os intervalos da mesma maneira. E você costuma dizer bastante aqui, explicar que estímulos diferentes são fundamentais para que o corpo vá entendendo que a gente se movimenta de diversas maneiras. E isso faz o corpo sair do cômodo dele ali, daquele momento mais tranquilo, mais fácil, para ir pensando o que ele precisa fazer para ir evoluindo. É fundamental que a pessoa mude os treinos para que haja uma evolução, para que ela colha frutos. Eu estou falando de saúde, não só de performance. Sem dúvidas, Renata. A gente precisa, eu costumo dizer que o melhor treino para você fazer é aquele que você nunca fez, né? Então, qualquer estímulo novo é interessante. E aí pode ter aquelas pessoas que falam, então sempre tem que ser completamente diferente. Não, existem atividades, existem treinos. Na hora que você pula numa piscina para você nadar, você vai nadar crawl é crawl, peito é peito, 100 metros são 100 metros. Mas quanto mais você conseguir dar ferramentas, substratos para essa pessoa, para ela se movimentar de uma maneira melhor, o que mais tem se estudado, aprendido e comprovado é que o nosso sistema nervoso, quanto mais ele estiver ampliado, quanto mais coisas novas e diferentes ele tiver de informação e de adaptação, mais eficiente ele fica, né? Então é essa a nossa intenção, até porque na nossa vida é uma pluralidade muito grande a movimentação que a gente tem fisicamente. Então os nossos treinos, se eles forem dessa maneira, cada vez mais você está mais completa, você está mais preparada para qualquer tipo de situação que a vida te coloque ou que você queira se colocar. Tem alguma dúvida? Restou alguma dúvida? Manda aqui para nós. informa@bandnewsfm.com.br. Você sintoniza 93.7. Band News Difusora FM Manaus. Nosso ouvinte, Arthur, nosso ouvinte aqui, deixa eu achar ele de novo. Perdi o nosso ouvinte. Ele estava dizendo, mas eu lembro da mensagem, ele mandou foto da situação na Max Teixeira, que continua com forte retenção. E olhando aqui pelo mapeamento, realmente, sentido centro-bairro da Max Teixeira, condutor ainda enfrentando forte retenção para seguir para a zona norte da capital amazonense, justamente no cruzamento com a Francisco Queiroz. A Francisco Queiroz, condutor tentando sair do Manoa, mas não consegue, está preso também no congestionamento ali ao longo da via. 1,5 km aqui no mapeamento. Outra situação complicada é na Altaz Mirim, em toda a extensão, desde a rotatória do Produtor até a rotatória do São José. O trânsito é complicado em ambos os sentidos. E 10 em ponto, Samara? Tá na hora de ir já? Prometemos voltar amanhã com outras informações. Lembrando que a sua participação é de suma importância. Deixe sua mensagem no nosso WhatsApp 993-519370. Até mais, Samara. Tchau, Arthur. Tchau, gente. Jornais atualizados a cada 20 minutos.